Olá, estamos aqui em mais um episódio do Conexão Daniela. Muito obrigada para quem nos segue no canal já. E eu quero convidar para quem ainda não é nosso seguidor, para que nos assista, curta, comente e ative o sininho. A sua presença aqui é muito importante para nós. Hoje eu estou aqui recebendo uma pessoa muito importante para mim como profissional, porque nós temos um trabalho e uma história já de longa data. Porque eu, como profissional protesista, que é especialista em prótese estética, eu dependo de maneira profunda e efetiva de um bom profissional na área de periodontia. A periodontia é uma especialidade, infelizmente, às vezes não tão valorizada, tanto pela sociedade quanto pelo colega, cirurgião dentista, porque, para quem não sabe, é o tratamento da gengiva. Vamos falar de uma maneira simples, para que vocês possam entender. Então, às vezes acontece do colega falar assim, é só uma limpezinha, eu mesmo vou fazer. E aí, o paciente passa uma vida com a doença periodontal, e aí os problemas vão acontecer depois de uma certa idade, e às vezes não tem conserto mais. Outra coisa é o próprio paciente, que negligencia o tratamento, ou às vezes, muitas vezes, não dá valor na escovação correta. Bobagem, fica para depois. Então, hoje eu tenho aqui um profissional que vai falar para vocês de uma maneira séria, coerente, muito competente sobre o assunto. O doutor Olegário Neto, que está aqui conosco hoje, doutor Olegário, muito obrigada pela sua presença. É meu amigo, colega de profissão, trabalha comigo há 10 anos. Então, assim, eu não podia trazer outro profissional para estar aqui comigo presente. E, gente, olha, eu sou fã desse cara. Eu sou fã desse cara. Vi o crescimento profissional dele, sei o quanto ele é dedicado, estudioso, caprichoso, chato. Porque eu acho que periodontista tem que ser chato, né? Seja bem-vindo, Olegário. Obrigado, Daniela, pelo convite. Eu que sou muito honrado de trabalhar com você. Eu que tenho que agradecer a oportunidade que você me deu lá atrás para eu estar na sua equipe. Então, para mim, foi uma satisfação e uma ajuda no meu crescimento profissional. E todas as palavras que você falou sobre a periodontia, que você leva a sério, realmente tenho que concordar com tudo. Não é verdade? Muito verdade. Infelizmente, ainda as pessoas não acreditam na potencialidade da periodontia. É verdade. Mas nós vamos desmistificar isso aqui. E quem está em casa fazendo bobagem vai ficar com a pulguinha atrás da orelha e vai marcar consulta com a gente, não vai, Olegário? Vai, com certeza. Vai sim, tá? Gente, é o seguinte, deixa eu falar do currículo desse cara resumido. Eu pedi pra ele falou, não, Daniela, vamos falar da metade aí, porque ele é muito humilde, tá, gente? Mas o Olegário é periodontista, especialista em periodontia e implantodontia, porque assim, vocês vão entender um pouquinho quando a gente falar da associação das especialidades, uma área muito associada à outra. Ele é mestre em periodontia, professor de 3 cursos, tanto de me ajuda, de especialização da BO de Anápolis, aqui também do Instituto Nobel e da Unip, né, na graduação, né, Olegário? O Olegário tem uma vida frenética, olha, consegui agenda para ele lá na clínica operar, gente, é uma peleja. A Simone que eu diga, né? A Simone que eu diga, Então, assim, pessoal, nós vamos começar a falar sobre o que é mais... Para começar o assunto, doutor, o que é a doença periodontal? O que é a periodontia em si? Então, a doença periodontal, para iniciar, é muito comum, tá? Estudos epidemiológicos, né? A gente fala da gengivite, que é uma das doenças, e a periodontite é uma forma mais grave da gengivite. Então, posso dizer para você que em estudos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mais de 50% da população tem periodontite. Periodontite. É uma gravidade da gengivite. Um dado epidemiológico muito grave, né? É lógico que estudos, né, esses estudos populacionais, é muito difícil de fazer. Tem seus viés. Porém, a doença está aí. Está instalada. E eu vejo, assim, poucos profissionais valorizando essa potencialização da doença. É verdade. Porque eu digo para você, são doenças silenciosas. Você só observa um sintoma: sangramento na gengiva. E a gengiva saudável, ela não
sangra. Não sangra. Então, se ela está sangrando, é um sinal que algo está acontecendo. Um processo inflamatório está acontecendo. Então, para responder basicamente a sua pergunta, o que é a gengivite? É uma infecção na gengiva, né? Podendo ter apenas uma inflamação ao redor do dente, e também a periodontite, que é a gravidade, onde você começa a ter perda da inserção do dente. É o que mantém o dente firme na boca. Então veja a importância da periodontia. A periodontia, ela trata tudo que está ao redor do dente. Que mantém o dente na boca, que mantém o dente na boca. Aí eu falo para vocês, no mundo de hoje é muito evidente, está muito mais fácil, as pessoas mais antigas, mais velhas, que perderam seus dentes, estão reabilitando com o implante. Sim. E a doença também instala no implante. Se instala ali. E quem trata a gengiva é o periodontista. Então, basicamente, para resumir, as doenças periodontais mais comuns, gengivite, que eu posso falar que a gengivite é universal, todo mundo tem, eu tenho, você tem, todos nós temos. Não tem jeito de a gente ficar livre dela. Fez uma escovação não tão legal, teve uma queda de imunidade. Estudos, evidências muito fortes mostram que nós que somos bons escovadores, escovamos apenas 70% da boca. E os outros 30% acumula a sujeira ou a bactéria, né, que é o que a gente chama de biofilme. Né? Então, por isso que nós somos obrigatoriamente ter que ir ao periodontista ou qualquer outro dentista capaz de fazer esse tratamento de 6 em 6 meses. Porque nós não conseguimos limpar toda a superfície dental. Certo. Falando em epidemiologia, me diz assim, quais são os dados e por que acontece de você... quais são as causas que geram aí esse 50% que você me relatou? Bom, primeiramente, existem vários fatores que causam a doença periodontal. Pode ser ela genético, fatores de retenção de biofilme, falta de higienização, imunológicos, tudo isso pode acontecer de ter um comprometimento da doença periodontal. Alguma fase da vida? Alguma fase da vida. Qual que é a fase que compromete mais? Olha, na verdade, esses grandes estudos falam a partir dos 30 anos de idade. Mas já começam as perdas ósseas. Exatamente, mas você tem também com perdas ósseas em paciente com 18, 19, 20, que é muito mais grave. É verdade. Doença periodontal é muito mais grave em paciente mais jovem. Né? Na juventude. Então acaba que essa consequência em paciente de 20, 21, 22 anos, a perda óssea é muito maior devido à questão hormonal do paciente. Sim. Às vezes tem fatores genéticos também. Então, acontece muito, né? Normalmente a gente sempre pergunta, e aí, seu pai tem alguma coisa? Sua mãe? Exatamente. E aí, quando a gente vê o histórico do paciente, a gente já vê que tem um antecedente, né? Tem, exatamente. O que eu percebo, doutor, no consultório mesmo? O paciente, ele sempre pergunta, doutor, eu vou fazer uma limpeza, uma raspagem, né? Até na hora da gente passar o orçamento, eles falam assim, mas eu vou fazer só uma limpeza, né? Mas o que significa para o paciente entender isso e até para o próprio colega entender até onde vai a limitação dele, para que ele haja de maneira correta e ética, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos lembrar também que cada macaco no seu galho, né, Olegário? Certo, exatamente. Isso é muito importante. Eu acho que em toda profissão nós enfrentamos isso, né? Você me deu um leque de poder falar muito grande aqui agora. Um leque muito grande. Primeiro, eu vou ser bem duro no que eu vou falar. Ótimo, gente. Essa é uma característica excelente do periodontista. Vou ser bem duro. Limpeza, a gente limpa carro, a gente limpa móvel, a gente limpa chão, a gente limpa qualquer outra superfície, menos dente. Dente a gente trata. Nossa, eu falo limpeza, gente. Então, assim, isso aí serve para todo mundo. Que vergonha, vamos mudar a terminologia. População leiga fala limpeza, ok, mas assim, eu acredito que isso deveria ser mudado, porque a partir daí já começa a não valorização da periodontia. Porque não é só
limpar, limpeza. Nós estamos fazendo um tratamento. E um tratamento de alto risco. O paciente pode perder os dentes. E vários outros problemas sistêmicos que está envolvido com a boca. Então vamos lá. O paciente quer fazer a limpeza. No tratamento periodontal, às vezes o custo é um pouco alto, operacional. Não, mas eu digo assim, por exemplo, o paciente chegou no consultório e o tratamento é basicamente simples, né? Vamos supor assim, né? Um paciente jovem, que não tem tanta perda, que vamos botar uma palavra mais bonita, vai fazer uma higienização. Ótimo. Certo? Essa higienização, você acredita que o clínico consiga resolver? Ou em todas as situações é interessante que vá ao periodontista? O clínico consegue resolver, desde que ele tenha um instrumento muito importante. Sonda milimetrada. É o principal instrumento do dentista, não só do periodontista. Você que é um excelente protesista, você para fazer um trabalho de reabilitação, você precisa saber que embaixo dos dentes, sem dúvida, tem uma gengiva que tem que estar saudável. Se a gengiva não estiver saudável, a sua reabilitação não vai ter resultado satisfatório. É verdade. Então, todos os dentistas, tendo essa sonda milimetrada, conseguindo fazer a avaliação, ele consegue fazer o tratamento. Porque na graduação, eles aprendem a sequência correta. Na graduação, eles aprendem que o principal é a periodontia, para depois seguir em outros tratamentos. Tá? Certo. Então, você me perguntou, o clínico geral consegue? Consegue, sem dúvida nenhuma. Né? Só que a gente sabe que hoje, aqui em Goiás, vou falar para vocês, que nós temos aí quase ou já 30 faculdades de odontologia. Senhor, já está com tudo isso, Olegário? Tudo isso. Não tem profissional para poder estar ensinando na graduação. Não tem faculdades que não tem estrutura física para ajudar o aluno. Então tem uma falha muito grande aí. Tem uma lacuna muito grande aí. Né? E eu vejo porque eu estou lá dentro. Eu passei por diversas faculdades, universidades. E eu vejo que às vezes o aluno, eu tenho uma experiência que o aluno foi, em 4 anos, foi pegar clínica no último período, no último momento. Meu Deus do céu. E aí então, solta esse cara no mercado, né? O mercado está, posso ser bem duro, contaminado. Contaminado. Eu acho que todas as áreas, mas na odontologia está contaminada. E a saúde é um risco, né? As pessoas não têm essa consciência. É aquela coisa do financeiro, né? Coloca o financeiro na frente de tudo e a sociedade está... Aí, respondendo, voltando para a sua pergunta, o clínico geral dá conta? Dá conta. Aqueles lá de trás. Agora, os atuais... Não sei te responder isso. Eles não sabem, né, gerar o diagnóstico do que é básico e do que tem que ser encaminhado para um profissional de qualidade. Exatamente. Né? Entendi. Exatamente. Então, é uma falha muito grande que está vindo da base. Da base. Porque eles não têm capacidade de gerar diagnóstico, né? Isso. Da sua geração com a minha geração, nós tivemos essa oportunidade de mais horas trabalhadas dentro da universidade. Hoje, a carga horária da universidade era extremamente reduzida. E assim, não dá para poder ajudar o aluno. Eu sei. Às vezes. Muitas vezes, doutor, o pessoal fala assim, você chega no consultório, a pessoa fala assim, doutora, mas eu cuidei direito. E ele volta e tem aquela massinha branca, né? Uhum. O paciente, muitas vezes, ele quer se defender, né? Doutora, mas eu escovo direito. O que é uma boa escovação para que as pessoas entendam? Primeira coisa que eu pergunto para o paciente é o seguinte: quantas vezes você escova os dentes por dia? Qual que é a resposta mais comum de todo mundo? 3 vezes ao dia. Por que 3 vezes? Aonde que está escrito que 3 vezes é a quantidade suficiente para limpar ou fazer a boa higienização? Quanto mais você escovar, melhor. Não é você falar, só 3 vezes ou só uma vez bem escovado. Não. Quanto mais. Então, todo mundo tem essa resposta na ponta da língua. Né? Aí, por que a massinha está acumulando? Quem que ensina o paciente a escovar? Às vezes é a mãe, às vezes é ele mesmo.
Porque a gente tem um déficit de poder político, né? Porque a odontologia é muito fraca, a política do Brasil é muito fraca na A odontologia. base, né? A base estrutural, né, de Então, incentivo. aí se a gente for caçar as bruxas, vai ter que ir lá, vai entrar na política, vai fazer... Não tem. Não tem um programa social ensinando isso. Agora que está começando, mas assim, muito lento. A odontopediatria em si, né, foi valorizada tem pouco tempo, né? Exatamente. Meus pacientes adultos, eu vejo como eu vou reabilitá-los, na verdade, eu termino a reabilitação e eu ainda insisto no controle, né, da higienização. Por quê? Porque se ele chegou naquele quadro, é porque ele não higienizava direito. exatamente. Porque senão ele não teria chegado, não é verdade? Os valores da odontologia são muito menores do que outros bens materiais. Ah, sem dúvida. Então, Infelizmente. então a pessoa espera ter dor para tratar de dente. Só que na minha área da periodontia, não dói. Às vezes o sintoma que ele tem, que é o sangramento, evolui para às vezes que ele vai perceber que o dente está ficando mole. A halitose. A litose, falou de uma litose. A litose nós temos aí em Goiânia a presidente da Associação Brasileira de Halitose. E assim, inclusive, ela bate de frente, porque a halitose é imperceptível para nós. Eu mesmo, a gente Para não quem sente. tem o problema, né? Mas para o parceiro é muito comum. E as doenças periodontais, as infecções bucais, junto com a língua salburrosa, é um problema na língua, ela causa halitose. Muita gente acha assim, porque a que é língua litose... saburrosa, doutor? Explica pro pessoal. É quando tem uma camada de sujeira na língua, uma camada, né? Então, que a pessoa assim, não higienizou direito, a língua. isso, né? Aí o que acontece? Todo mundo acha que a litose vem do estômago, mas não, é só 5% da litose é do estômago. Eu não sabia. 90% vem da boca, da microbiota da boca. Das doenças periodontais, Fácil culpar o estômago, né? Cárie, causa litose, problemas endodônticos, fraturas de dente, doenças periodontais, então, e a língua saburrosa, a língua suja, entre aspas. Eu entendi. Então, as principais é a doença periodontal e a língua saburrosa, que causa a litose. Então, é difícil de tratar e mostrar isso para o paciente. No caso, por exemplo, quando a gente fala de escovação também, você sugere alguma escova especial para as pessoas e tudo? Então, eu falo que a escova ela é um coadjuvante. Você precisa saber usá-la. Uhum. Então eu vejo que qualquer escova, desde que tenha cerdas macias, ela funciona muito bem. Ela vai funcionar bem. Muito bem. Né? E a gente saber que ela tem uma vida útil, no máximo 3 meses. Ela tem que ser trocada. Tem gente que coloca ela na família, né? Como herdeira e tudo. Né? Tem um apreço pela escova e ela fica ali. Qual é o creme dental? Qualquer um. Porque você acha mesmo que a quantidade de creme dental exigida por nós, que é 1 grãozinho de arroz ou 1 grãozinho de feijão, vai fazer alguma diferença? Não vai. O que faz a limpeza dos dentes é a movimentação mecânica. O que desagrega a bactéria, a placa, né? O biofilme, é a limpeza mecânica. É o movimento mecânico. Não é o creme dental. O creme dental tem o flúor, que ajuda a combater algumas coisas, que na água também tem flúor, né? Em outros locais também tem flúor. Então, assim, é escovar. É escovar. O máximo que você conseguir, da maneira correta. O fio dental também é importantíssimo, né? Não, sem dúvida nenhuma. Até porque na superfície entre dentes, a escova não tem um acesso, né? Então o fio dental, ele é primordial para poder limpar entre os dentes. Eu falo muito para o meu paciente a questão também da escova interdental, né? Porque o paciente, quando ele já teve uma perda óssea, às vezes o colega não tem aquele cuidado de orientar o paciente a usar a escova interdental, porque a gente tem perdas ósseas diferentes, né? Em caso,
dente a dente, e o paciente tem que higienizar muito naquela região, porque vai acumular placa, vai perder osso, e a durabilidade do tratamento vai alterar, né? Principalmente quando tem implante, né? A gente sabe dessa associação. Então, o paciente ele tem que entender que existe um complexo que faz parte do cuidado que ele tem que ter em casa. Exatamente. Não é verdade? Nós, eu, você, nós somos só a metade do tratamento. Sem A dúvida. outra metade é o paciente em casa. Não tem como a gente ficar ali, pegar o telefone, fulano, você escovou hoje, passou fio dental. A conscientização é muito mais difícil do que o próprio tratamento. Sem dúvida. É muito difícil. O paciente não entende. E eu posso dizer para você aqui, para inverter um pouquinho, na área da periodontia, doença periodontal não tem cura. Ela tem tratamento. É uma doença crônica, né? É, exatamente. Então ela não tem cura. Tá sangrando? Tá, vai lá comigo, vai tratar conosco lá na clínica? Beleza. Mas só que ele tem que entender que ele tem a terapia de suporte, que ele precisa ter os retornos de 3 em 3 meses, no máximo 6 em 6 meses. Porque senão aquela bactériazinha ela retorna. Perdeu o tratamento, né, doutor? Perde tudo. Volta a estaca zero. Porque a gente não consegue eliminar as bactérias. Na boca a gente tem mais de 700 espécies de micro-organismos. Jesus. Pensa no carnaval, viu, pessoal? Né? Agora. E desses micro-organismos, eles vivem em simbiose. O que é simbiose? Eles estão em harmonia. Quando tem algum problema ou um acúmulo de placa, biofilme, cálculo, alguma restauração mal feita... Eu falo uma coisa importante. Diferença de biofilme para cálculo tártaro, que as pessoas às vezes não entendem. Muito bem. Placa é um termo que já foi usado, não é errado, mas já foi usado. Termo popular, vamos dizer assim, né? Hoje se chama biofilme. E o cálculo é a calcificação do biofilme. Mas o cálculo também é produzido pela saliva. Sim. Entendeu? Então a saliva. Então a gente fala que é o cálculo, que é aquela massinha mais dura, né? E o biofilme, que é aquela matéria, é a massinha mais molinha. Mais do dia a dia, né? Isso. Se você não remover numa escovação Porque mais constante. o biofilme ela é uma capa protetora de vários micro-organismos que está dentro dela, de várias bactérias. Ah, interessante. Uma boa Entendeu? definição. Pronto. É um cogumelo que tem dentro desse cogumelo vários micro-organismos que tá lá vivendo dentro dele. Entendi. E ele vai acumulando. Olegário, não sei se você lembra, né? Com certeza todo mundo viu isso na televisão, a mídia esparramou até, infelizmente, às vezes. Antes de apurar ou concluir os fatos, a gente vê algumas coisas. Na nossa profissão tem acontecido muito isso. E a gente teve uma colega, né, cirurgiã dentista, que faz lente de contato e que foi acusada de matar um paciente, né? Não sei se você lembra, porque ela instalou a lente, e segundo ela, a lente matou o paciente, o que a gente sabe que não é verdade, né? Que é uma inverdade. E depois se descobriu, né, que o paciente tinha uma doença periodontal grave e já tinha outros problemas de saúde, mas vamos falar daquilo que estaria no nosso alcance ali. Aonde você acha que a colega errou que em relação àquele tratamento ali? Olha, eu não vou falar que é um erro nem nada. Acontece. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Não, assim, eu digo o seguinte, mas, assim, já tinha doença periodontal. Na verdade, olha, pra eu falar que ele já tinha, eu precisava fazer uma avaliação criteriosa. Estar lá presente, claro, né? Né? Não, mas eu quero chegar naquela questão assim, por exemplo, às vezes as pessoas falam que, mas fulano, falou-se muito assim, mas não podia ter feito o tratamento porque tinha doença periodontal. Então, muito bem. Eu vi essa matéria, tá? Como foi jogado na mídia, achei um pouco absurdo o que aconteceu com a colega. Você respeitou demais a colega. Muito, né? Então, inclusive, a periodontite, ela atrapalha a doença sistêmica todinha. Sim. A microbiota da boca, ela roda no organismo inteiro. Sim. Tá? Eu gosto de falar de evidências científicas, porque eu sou muito ligado a isso, eu leio bastante, que a doença da boca, a periodontite, ela aumenta 7 vezes mais o paciente ter um infarto do miocárdio, a doença periodontal.
A mesma bactéria que está na boca da periodontite, ela acumula placa dentro das artérias coronarianas e começa a ter a arteriosclerose. E o paciente, ele infarta pela doença periodontal, devido à doença periodontal. Então, sim, eu não posso dizer para você se o paciente tinha. Às vezes ele estava tratado, né? Justo. Ele estava porque tratado. alguns colegas, infelizmente, entra um dando um palpite, entra outro falando outra coisa, mas assim, o que eu quero falar com relação a isso, que eu como protesista, que trabalho com lente de contato dental, eu vejo assim, que algumas doenças crônicas não nos limitam a trabalhar a estética. Todo contando paciente que ele esteja sob controle. Todo paciente que teve problema periodontal, você pode ter certeza. Todos os pacientes seus, eu sei que você tem mais de 1.000 pacientes. 50% desses 1.000 ou mais tem periodontite. Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho medo de falar isso. Tá? Não tenho medo. Só que você não vai deixar de fazer o seu trabalho por causa disso. Você vai estar colaborando. Porém, tem que tomar um cuidado. Orientar o paciente que a faceta é um fator predisponente, é um fator que acumula as bactérias, porque ela tem uma junção onde cola com dente. Eu brinco, né? Eu falo, olha, é igual ficar loira, gente. Quer ficar loira? Tem que cuidar. Quer usar faceta? Tem que cuidar mais. Qual que é o cuidado? Em vez de você ir ao dentista de 6 em 6 meses, você tem que reduzir esse tempo de 3 em 3 meses. Ter uma atenção maior à escovação, né? Exatamente, porque na hora da colocação da faceta, você tem um preparo no dente, que você tem o preparo dentro da gengiva, ao nível da gengiva ou acima da gengiva. Sim. Se eu fosse falar para você, eu, periodontista, eu vou falar assim, sempre faça acima da gengiva. Acima? Acima. Não a nível? Nem a nível. Tá? Porque quando você põe a nível, existe o que a gente chama de emenda maldita. É o termo mesmo. É onde está aquela emenda do preparo e que vê se você vai colocar a faceta. Ali é um nicho muito, muito fácil de micro-organismo acumular. Qualquer ranhura que tiver, acumula bactéria. Se o paciente tiver propenso a ter doença periodontal, ele não consegue higienizar com a escova, nem ao nível e nem subgengival. Ele só consegue acima da gengiva, que é a supragengival. As cerdas dificilmente entra dentro do suco gengival. Se entrar, ficar traumatizando, vai acontecer o quê? Recessão gengival. Me ajuda, vê se eu entendo. Tá abaixo, um pouquinho abaixo, não dentro do suco. Tem que estar acima da gengiva. Entendi. Acima. Esse é o ideal de tudo. Nunca colocar gengiva não foi feito para colocar nada dentro dela. Sim, é o que eu quis dizer isso. É verdade. A gengiva não é feita para colocar isso. Sim. A gente tem que saber que a gengiva ela tem um espaço dela. A gente chama de espaço biológico, que mudou o nome agora de tecido de inserção supracrestal. Mudou. Ficou mais difícil, ficou mais complexo. Mas a gente vai falar de espaço biológico, tá? Então, nesse período, nesse espaço, a gente tem o sulco, a inserção conjuntiva, né? E o espaço do epitélio juncional. Então, é o sulco, epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Esse espaço do sulco, ele não é aderido ao dente, ele tem um espaço. Ele tem um espaço que ele não é aderido. Só que ali dentro, ele não pode ter nada dentro dele. Na prótese de vocês podem invadir 0,5 milímetros. O tamanho do sulco ele é 0,69. Só que isso é uma média. Gera um risco desnecessário, né? Então o ideal seria o quê? Coloca tudo para fora. O problema é que é a estética. Aí vem a estética. O paciente não vai querer ficar vendo aquela linha. É um problema. E aí, muitas vezes, na escovação, gera uma pequena retração e aquela novela, né? Aquela novela, só que eles não entendem isso. É o nível da perfeição que as pessoas buscam, principalmente em rede social, aquela idealização, né? Exatamente. Então, assim, eu enfrento muito isso, porque às vezes a pessoa olha lá na rede social, a estrutura base da boca do paciente é perfeita, né? Um paciente jovem.
E aí você vai instalar ali, você é extremamente conservador e tudo, mas aí depois você já pega um paciente que tem dente, cada um de uma cor, cada um passou por um processo, um alinhamento diferente, e ele acha que o planejamento vai ser igual, né? Então é complicado, essa conscientização é dia a dia, né? É dia a dia. Isso é difícil conscientizar o paciente de que essas lentes são lentes postiças, né? Que a gente pode falar que é postiças, né? E elas têm que ser cuidadas. É uma prótese que você tem que cuidar muito mais do que dente. Outra coisa, a gente estava falando aqui sobre patologia, né? Você comentou comigo lá no consultório algumas novidades associadas à patologia. Então, as doenças periodontais, né? Ela é uma porta de entrada para algumas doenças por exemplo, cânceres bucais. É muito mais fácil ter câncer bucal devido à doença periodontal, né? Então, isso aí a gente tem que sempre orientar o paciente dessas mudanças da microbiota, porque as bactérias que a gente tem na boca, ela está em meio harmônico. Se tem alguma alteração, elas viram patogênicas. Então, vai ter um processo inflamatório crônico. Por isso que muitos profissionais pedem para existir o tratamento antes, né? Exatamente. Para proteger o paciente do quadro, né? O ideal é sempre o periodontista avaliar inicialmente para depois fazer toda uma reabilitação. Só que não é o que é a realidade, né? Você falou também sobre a questão do diabetes. Então, a doença periodontal, ela altera todo o sistema do paciente. Ela aumenta a chance de ter infarto do miocárdio, 7 vezes mais no infarto do miocárdio. Doença periodontal. Isso é um dado alarmante, hein? A doença periodontal, ela descompensa o diabético. Mais de 60% do diabetes tem doença periodontal. Meu Deus. E a doença periodontal é um processo inflamatório. Esse processo inflamatório libera algumas citocinas que inibem, né, a insulina. Então, o que acontece? É uma via de mão dupla. A gente fala que doença periodontal e diabetes é uma via de mão dupla. Então, caso você tenha diabetes, provavelmente vai ter periodontite. E sua diabetes com periodontite nunca vai ser compensada devido à inflamação, ciclo, né? Da inflamação da boca. Se você está com diabetes descompensado, a sua imunidade está lá embaixo. Então, seu organismo não consegue defender da doença periodontal. Olha o ciclo, igual você falou. Então, se a doença periodontal está avançada, atrapalha o controle glicêmico do paciente, o controle glicêmico do paciente descompensado, diminui a imunidade do paciente, que a doença periodontal avança cada vez mais. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Periodontia e Implantodontia, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, se uniram para que todo paciente diabético passe por um periodontista. Agora, na Academia Americana de Cardiologia também acabou de soltar uma nota falando que todo paciente cardiovascular deve passar por um periodontista. Então, olha só a gama da importância da periodontia. Sem dúvida. E assim, por que isso não passa na televisão? É verdade. Por que não tem essas informações? Porque é muito mais fácil vender harmonização facial. Vender estética, né? É muito mais fácil ver todo mundo com dentinho bonitinho, de novela. Isso é muito mais fácil. Tratar a doença ninguém quer. Infelizmente, eu trabalho com estética, mas eu falo muito pro meu paciente. Eu friso. Não tem como fazer esse tratamento de beleza se você não tratar a sua saúde primeiro. Mas eu tenho essa consciência, nem sempre o colega tem. Foi por isso que eu levantei esse caso da colega lá, né? Justamente falando da questão do que a gente tem que diagnosticar antes da instalação do tratamento estético, né? Por falar em tratamento estético, não, minto, vamos falar de outra coisa antes. As pessoas acham que a gente trabalha só, no seu caso, a periodontite, a gengivite, mas nós temos também alguns procedimentos cirúrgicos, né, doutor? Quais são?
Cirurgia como recobrimento radicular depois de uma recessão gengival causada por trauma de escova. Ser bem claro, o que causa recessão gengival é o biofilme, a inflamação, com o trauma de escova. A gente tem a percepção de achar que a escova dura limpa mais. Não é isso. Não é isso. É a escova macia. E se você escova com escova dura, você está propenso a ter recessão gengival. Então nós temos as cirurgias estéticas gengivais para recobrimento radicular e, popularmente falando, a gengivoplastia, que para nós dentistas ela chama aumento de coroclínica estético. E tem o funcional. E tem o funcional, que quando o dente fratura, né, que a fratura está abaixo da gengiva, que a gente ela está nesse sentido, gente. Aí, às vezes, para poder expor aquela região que a gente chama de término e a prótese ficar bem adaptada, é necessário um bom profissional igual o Legário. Então, nós temos essas cirurgias estéticas muito procuradas. Na sua área da reabilitação da faceta, é extremamente necessário. Sim, tá? sim. E para sua área estética também tem conhecimento do fenótipo da gengiva. O que é o fenótipo da gengiva? Sim, o visualismo do caso. É a espessura da gengiva. Se ela tem a espessura fina, ou se ela tem um fenótipo, a gengiva espessa, cada uma dessas gengivas, ela vai ter um tratamento diferente. Uhum. Entendeu? Por exemplo, se você vai fazer uma faceta numa gengiva fina, aí que você não deve fazer um preparo subgengival de jeito nenhum. A escolha do preparo vai ser diferente, né? Porque a gengiva espessa, ela aceita mais desaforo, né? Que eu posso dizer. A gengiva fina, não. É verdade. Então nós temos nas cirurgias estéticas o recobrimento radicular, né? Que a gente usa enxertos do próprio do paciente. A gente pode usar... E as pessoas às vezes não valorizam o enxerto, que eu escuto muito no consultório assim, doutora, mas não está doendo, pode deixar desse jeito. Agora, o que acontece se a pessoa não fizer esse tipo de cirurgia, doutor? Então, o recobrimento radicular, ela vai continuando, vai mantendo, evoluindo, até chegar a um ponto que expõe toda a raiz e pode acarretar a perda dentária devido a isso. É porque tem pessoas que sentem dor e tem pessoas que não sentem. É isso aí, E aí, doeu, tudo bem, vamos fazer. Agora não doeu, dói, né? Larga a mão, vai deixando. Prefere, verdade. Vou brincar aqui, né? Prefere comprar um iPhone novo, né? Do que ir lá. Gente, olha, um iPhone dá para fazer cirurgia, né, doutor? Infelizmente, tranquilo. Né? Dá para se fazer. Essa questão da plástica gengival, assim, eu sou apaixonada por esse procedimento. Eu sei que o resultado do trabalho do protesista com o periodontista, a gente consegue sim oferecer para o paciente um resultado melhor, até porque tem muita gente, né, doutor, que tem também volume ósseo, né? Não é só gengival. Não, aí toda plástica gengival, que popularmente chama de gengivoplastia, obrigatoriamente precisa fazer um alinhamento ósseo. Sim. Tanto por volume ou por altura. Obrigatoriamente. Você falou uma coisa interessante, importante. Eu escuto às vezes no consultório, eu vou indicar você, né, o seu trabalho, a pessoa fala assim, não, mas minha prima fez a gengiva, voltou tudo. Explica por que nesses casos ela volta. Por que volta? Lembra do início da nossa conversa que a gengiva tem um espaço biológico? Quando a gente corta ou incisa a gengiva, nós estamos removendo esse espaço biológico. Na hora da cicatrização, ela precisa voltar para algum lugar. O sulco da gengiva, o epitélio juncional da gengiva e a inserção conjuntiva. Ela tem que voltar para algum lugar. Ela não vai criar em qualquer lugar, vai voltar para onde ela estava. Até uma memória, no caso. Até uma memória. Então, quando a gente faz a osteotomia, que é a remoção do osso, a gente está mudando a localização desse espaço biológico. Mudando. Então, dificilmente, por fatores não inflamatórios, ela não volta. Agora, se o paciente tiver um fator inflamatório ou iatrogênico, que a gente fala que é um erro do dentista, qualquer coisa, a gengiva aumenta de volume. Eu falo muito às vezes, por quê? Porque
O trabalho do periodontista, né, que eu falo que é um combo, né, que às vezes a pessoa não quer fazer a lente de contato, ela quer fazer um tratamento mais simples, né? Então eu sempre falo, uma higienização, um clareamento e uma boa plástica gengival já é mais de 60% do caminho andado. Nem todo mundo precisa fazer lente, pessoal. Nem exatamente. todo mundo, entendeu? O paciente chega no meu consultório, quer essa indicação e, infelizmente, por uma questão de mercado, tem muita gente colocando lente em todo mundo. E não funciona assim, não tem necessidade. Se vocês verem o trabalho do Olegário, a diferença, o dente do paciente, porque assim, quando a gente usa uma palavra mais simples, o aumento de coroa clínica ou a plástica gengival, você tem um dente menor e esse dente vai ter uma exposição maior. Então, às vezes, embaixo da sua gengiva ainda tem dente pra caramba, não é, doutor? A gente chama de erupção passiva alterada, tá? É quando o dente ele irrompe da gengiva e esses tecidos não migram para o limite da junção cimento-esmalte. Ela fica estabilizada no esmalte e fica escondendo a parte do dente. É verdade. Tá? Então, aí a gente remove esse tecido. Doutora, me fala um pouquinho da interação da periodontia com as outras especialidades. Eu já falei bastante da prótese, né? E me fala das outras. Olha, a periodontia é a base de tudo. É o pilar da odontologia. Quem duvida disso, acho que precisa mudar os conceitos. Seus conceitos. Precisa. Não tem jeito. Concordo. Tá? Não tem jeito. Eu já falei que mais de 50% da população tem doença periodontal. Tá? Gengivite, eu posso falar que ela é universal. Agora, a periodontite, mais de 50%. Nos Estados Unidos, que é um país do primeiro mundo, no Brasil é muito mais. Porque nós não temos nenhum poder público para ajudar a gente, nenhum programa político. Então, é muito mais. Tá? Então eu falo para vocês, quer fazer reabilitação com prótese? Precisa de um periodontista para avaliar. Movimentação ortodôntica, precisa avaliar. E periodicamente, né? Periodicamente. Que é o ortodontista às vezes não leva em consideração. Exatamente. Vai fazer um movimento de dente, precisa saber a espessura da gengiva. Se o paciente tem doença periodontal e movimentando o dente, veja bem, quando eu movimento um dente, eu estou reabsorvendo um osso. O que a periodontite faz? Absorve o osso. Eu estou multiplicando a perda óssea do paciente. A perda óssea naquela região. Então, paciente que tem doença periodontal não pode colocar aparelho quando a doença está ativa. A supervisão tem que ser triplicada, né? Triplicada, certo? É verdade. Na harmonização orofacial também é importante ter a questão da estética vermelha também, às vezes no sorriso, vai fazer um botox para baixar o lábio e tudo mais. Periodontia... na implantodontia, né? Não, na implantodontia... Nem se fala. Não, aí o que acontece? Aí eu vou falar para você. No mundo inteiro, a periodontia anda junto com o implante. Não tem como, né? No Brasil é separado. Uai, na minha opinião, é uma especialização. Absurdo, então. Agora, com essa nova vertente que está vindo, esses novos estudiosos, as coisas evoluíram, tudo evoluiu muito, os estudos evoluíram muito. A Sociedade Brasileira de Periodontia incluiu a implantodontia. Agora, quem faz implante, se não saber de periodontia, o sucesso do implante não é de longo prazo. Vai perder o implante. Vai sim. A base principal do implante é o tecido que circunda ele. As pessoas acham, travou no osso, beleza. Não é, o osso é o de menos. É verdade. O que protege o implante é o tecido mole. Então, o que acontece? Hoje, as especializações de periodontia e implantodontia estão se unindo. Eu falo isso que eu tenho uma especialização minha que é de periodontia e implantodontia junto. E aí eu acredito que o profissional consciente tem que trabalhar dessa maneira mesmo. Aprende a pério primeiro, depois faz o implante. Fica muito melhor. O paciente vai ter uma durabilidade do seu implante muito maior, a longo prazo. Porque as pessoas acham que colocou o implante, acabou, não vai ter problema nenhum. Aí eu falo para ele, muito pelo contrário. A doença periodontal no implante é muito pior, intratável no implante. Não existe evidência científica nenhuma a falar que doença tem tratamento no implante de doença periodontal. Existe algumas técnicas? Existe, mas ela é de curto prazo. É porque o paciente, ele acha assim, pus implante, resolvi, né? Não.
Ele pensa. Desse jeito, não resolve nada. Infelizmente. Aí parece que é aí que ele resolve piorar a higienização. Aí, não. Aí você fala, não, e aquela ilusão, às vezes, colocou a prótese, né? O formato do implante, se ele está a nível ósseo ou ele está intraósseo, querendo ou não, a higienização vai ter que ser dobrada. Isso. E às vezes o paciente não tem aquela conscientização e ele cobra da gente como protesista, né? Eu falo demais, gente, olha, eu acho que principalmente a prótese, a pério, o implante é uma tríade muito séria. Perfeito. E que a gente tem que ter parcerias muito boas, né? Olha, no meu ponto de vista, talvez você possa discordar um pouquinho, assim, é meu ponto de vista. Certo. Pro dentista, primeiro faz a pério, faz a prótese e depois faz a especialização de implante. Porque é o tratamento reverso o implante. O implante você precisa da pério e da prótese para você saber onde você vai colocar o implante. Sim, não estou falando assim. Associação de bons profissionais para planejar o caso, exatamente. Trabalhar junto, tem que ser uma equipe. Porque se você tem um protesista não tão competente, ele vai gerar sobrecarga naquele dente. Sem dúvida. E aí vai ter outros problemas, vai gerar abertura dos dentes, não é? Exatamente. Mesma coisa, uma periodontia que não vai ter um bom acompanhamento. No planejamento reverso, o implantodontista não vai colocar o implante no lugar certo, ele vai colocar onde é conveniente para ele. Exatamente. Que é o que eu vivo brigando, né? Porque aí depois a gente tem que se virar para conseguir fazer a prótese. Então, assim, tem que ter respeito e tem que ter o trabalho em equipe, Exatamente. não é? Eu acho que isso é muito importante. O trabalho em equipe é fundamental para o sucesso eu do também tratamento. acredito. Fundamental. Eu acho que a gente tem que respeitar e muito os colegas, né? A carreira, a história e buscar bons colegas para trabalhar junto. Isso. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu estou muito satisfeito com essa conversa nossa aqui, porque acho que isso aqui vai servir tanto para o clínico e quanto para o paciente. Sim, mas a nossa questão é essa. Né? Eu acho, tá excelente. Né? Eu tô adorando isso aqui. Que tá? bom, É verdade. feliz. Porque eu tô me expondo, gostando de expor isso, porque às vezes essa nossa conversa, às vezes, claro que não vai chegar para todo mundo, mas se conseguir... Gente, vai chegar, legal. Vai chegar para todo mundo. Se chegar, se viralizar, que viralize numa boa intenção, que o paciente entenda. A gente está aqui para oferecer o melhor para vocês. Que a gente tá lá de braços abertos para todos os pacientes, para a gente fazer o tratamento periodontal e valorizar a profissão. Eu lembro umas histórias engraçadas do consultório, que a gente tá junto há muitos anos, né? Mas eu lembro de um paciente um dia que o Olegário era bravo, sabe? De alisar o paciente, não. O paciente chega lá, ele não escova direito, ele não faz a parte dele, ele fala, mas isso aqui. Olha como é que tá isso aqui. Aí o paciente voltou e falou, vou tratar com aquele cara. Né? Minha boca tá boa demais, não sei o quê. Eu falei, não é bem assim. Se ele falou, é porque precisa fazer. Então, às vezes, as pessoas até, elas se sentem invadidas quando a gente fala isso. Mas não é exceção, gente. No meu consultório, quando eu vou orientar o paciente, que eu chamo a atenção dele com relação à escovação, eu percebo que ele não sabe. Ele não sabe escovar, porque a odontopediatria é uma coisa nova. Então, essa questão de você ir ao dentista quando criança, superar os traumas e aprender uma higienização correta, é recente, né? Assim, olha, gente, o Olegário tem tanta coisa a nos ensinar, ele é um cara tão preparado, um ser humano tão bacana, mas eu quero que ele fale um pouquinho dele como pessoa. Vocês têm que conhecer o Olegário e a história dele. Fala aí, Olegário, conta pra gente. O Olegário é uma pessoa determinada, cheio de sonhos, que tem falhas, que tem acertos, né? Que eu falo que a gente aprende errando, né? Então eu falo que eu já errei muito, mas eu tô assim, cheio de sonhos ainda para realizar, né? E eu aos poucos fui clínico, né? Aí eu falei, olha, preciso de algo a mais, fiz meu mestrado, fui para a área acadêmica, de pós-graduação. Falei que eu acho que eu preciso de um pouco mais disso, né? Então, sempre eu tô aqui para a gente poder... O Olegário tá sempre à disposição de poder ajudar, sabe? Eu acho que eu não creio que eu tenha inimizade com ninguém, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa, não... É um cara muito respeitado, viu, pessoal? No meio do eu tô aqui, então eu gosto muito de poder colaborar, né? A minha intenção, às vezes as pessoas podem ver um pouco de diferente do que eu quero, mas são só intenções boas. Né? Com certeza. E o ser humano é passivo de erro, de acerto e tudo mais. Então, às vezes a gente erra, a gente acerta, né? A gente sempre tá com ideias boas para poder progredir e não diminuir.
Eu sei também que é crossfiteiro, né? Era. Ou já foi. Era. Teve uma época que esse cara levantava às 3 da manhã pra malhar. Hoje eu acordo 3 da manhã porque eu perdi o sono. E assim, eu gosto de cachorro. Ele gosta de gato. Eu gosto de gato. Eu tenho um gatinho lá. Como é que ele chama, legal? Bartolomeu. Gente, o Bartô, né? Eu tô íntima dele, né? Quantos anos que você tem ele? Ele vai fazer 11 anos, tadinho dele. Tá lá, meu parceirinho. É bom demais, né, Olegário? A gente precisa ter. Agora, né, como eu tô com a Tainara, casamos com a Tainara. A Tainara é a esposa dele, ele tá enteadinho. Um abraço, Tainara, um beijo pra você. Aí nós estamos lá, cuidando do bichinho lá, né, do Bartolomeu. E agora que o Bartolomeu começou a acostumar com a Tainara, acostumar com o Conrado, né? Era o espaço dele, né? Ele era o rei da... É porque o gato, ele não gosta do dono, ele gosta da casa, né? Então, o pessoal fala então assim, mas tá lá, convivendo em harmonia lá. Ele é muito bonzinho. Eu gosto, eu sou suspeita, gente. Ontem a paciente falou uma coisa interessante, ela falou assim: mãe, a filha dela perguntou pra ela, a doutora Daniela disse que de vez em quando ela até leva cachorro pra lá, né? Nossa, a vigilância sanitária, vê se vai me interditar, né? Mas o que acontece? Porque assim, eu sou enlouquecida por cachorro, quem me conhece sabe disso. Aí a paciente minha ainda falou assim: eu acho que dificilmente uma pessoa vai lá na doutora Daniela se não gostar de cachorro. Não é bem assim, eu respeito todo mundo, né? Mas eu acho que o amor aos animais é uma coisa assim... Eu não atenderia quem maltrata o animal, né? Eu tenho visto, assim, absurdos na televisão, animal, idoso, criança, né? Porque a gente sabe que o animal é uma criança eterna, né? Que a gente tem a responsabilidade de cuidar, de amar e tudo. Eu sei, né? Porque eu convivo com ele, eu sei que ele é um cara tímido, viu, gente? Mas ele é um cara ético, muito correto, muito humano, né? Às vezes ele vai passar orçamento pro paciente, eu falo, cara, não, tá barato, o serviço é muito difícil. Eu falo pra ele, vai passar orçamento não, quem vai passar orçamento é a Simone, porque ele é um cara muito humano e tudo, né? Eu acho, claro, que a gente tem que fazer um preço, eu acho que a gente tem que ter um preço justo pelo valor que a gente investiu na nossa profissão. Sem dúvida. Não é? E eu falo muito, por exemplo, na questão da plástica gengival, de todo o tratamento periodontal, ele não tem preço. Né? Ele não tem preço. O paciente tem que entender que ele tá ali ou trata ou perde o dente. Não é? Né? Então, assim, às vezes eles não levam isso a sério, né? Sim, a gente tenta ser honesto. Sim, né? sim. Mas o problema é que o paciente às vezes tá carregando muitas dúvidas de outros profissionais. Você sabe que o mercado tem de tudo. Infelizmente, né? O mercado muitas vezes, a hora que o colega... nós estamos vivendo até um momento de crise, que está pior ainda, né? Agora, está mais complicado. Eu até ontem mesmo estava vendo isso, conversando. Você chega num paciente, o outro colega está fazendo 1/3 do valor para poder fechar o mês dele. E isso a gente vê acontecer, porque a gente está... O consultório é uma empresa, né, gente? Infelizmente, a gente está susceptível às coisas do mercado, mas antes de mais nada, a ética profissional, né? Não tem como. E o paciente tem que avaliar as escolhas, né? Todo dia a gente está vendo isso aí na rede social, o preço que o paciente paga por escolher preço e não valor. Exatamente. A rede social, ela é muito importante, mas tem que tomar cuidado dela, né? Porque tem profissional que mostra só o que dá certo. Sim, sem dúvida. E tem aquele profissional, né, que a gente viu recentemente aí, que esconde muitas coisas, né? Então, assim, a rede social, ela é importante para a gente mostrar o que nós temos de tratamento. Mas existem muito falsos profetas. Sim, e o paciente tem que peneirar, né? Eu acredito muito no antigo boca a boca, né? Eu, por exemplo, graças a Deus, eu tenho uma rede, eu tenho um número de seguidores fiéis, né? Ao meu trabalho, eu agradeço muito, muito a Deus essa oportunidade, né? E é um trabalho que eu faço já há mais de 10 anos, o Olegário sabe disso, né? Então, assim, mas a gente procura passar uma informação coerente. Coerente, entendeu? Até porque o paciente, ele tem que chegar no consultório e ele tá com uma expectativa, né? E ele vai chegar lá. Você falou muito bem. O paciente chega com uma expectativa muito alta. Sim. E o paciente é muito imediatista. Sem dúvida. Ele tem que entender que existe um prazo que não é
que nós estamos querendo, entre aspas, enrolar. É um prazo biológico que tem que ser respeitado. É isso aí. E aí, a gente, na primeira conversa nossa, que a expectativa dele é querer resolver tudo em um mês. A gente tem que diminuir isso dele. Sim. Fala, olha, calma que quanto tempo que sua boca tá desse jeito, né? Com essas falhas, né? Não é de um dia, um pó de pirim-pim-pim que vai resolver de um dia para o outro. Então, isso tem um processo, né? É tem verdade. um processo. Então, a gente tem que respeitar esses processos, essa dinâmica. Muitas das vezes, e tem gente que tem os falsos profetas que falam que resolve tudo em 3, 4, 5 dias. Aí depois mais pra frente, vamos ver o que vira, né? Depois que vê o que vira, né? É verdade, mesmo. Então, é verdade. tem que ter muito cuidado, muito zelo com isso aí, né? E o paciente não é bobo, né, gente? Vamos acompanhar que o paciente não é bobo, né? Querendo ou não, as pessoas têm certa consciência, então pesquisa o profissional. Então é isso que a gente pede, né? É uma oportunidade de conhecer o nosso trabalho, saber quem somos. E o Conexão Daniela está aqui com essa intenção, de trazer para cá bons profissionais que, na verdade, estão representando um grupo de pessoas que também fazem um bom trabalho, né, Olegário? A gente sabe também que tem profissionais e profissionais no mercado, né? E tem muita gente boa aqui em Goiânia, muita gente boa, né? O Olegário é um exemplo claro disso e a gente quer que o paciente também se valorize e queira uma coisa boa para ele, não é? Que ele se valorize, né? Não só um carro novo, né? Não só uma plástica, né? Aqui, mas que se preocupe com o resto. Olegário, nosso tempo está acabando e eu converso mais, né? Você sabe. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um momento excelente. E só para dizer mais uma vez, eu me sinto honrado de ser da sua equipe. Gosto muito de estar lá. Eu que fico. Eu me sinto em casa. Que bom. É a sua casa. Assim, às vezes eu dou meus chilique lá, isso é normal, né? Não é nada chilique, não. O profissional da área de cirurgia, gente, ele tem que ser exigente. Mas sempre com boas intenções. Eu falo, resolve lá com a Simone. A Simone chega brava, eu falo, vai lá, colega, não me coloca no meio disso. Mas é isso, tá? Que bom, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Eu só queria dar um agradecimento pro Marquinhos, que é meu primo, que ele que me ensinou toda a base da periodontia. Eu acho que tudo que eu sei devo a ele, e foi uma pessoa que me deu o trajeto, né? Então eu acho que eu devo isso a ele, eu devo muito isso a ele. E hoje ele está aposentado, ele aposentou, então eu gostaria muito que, se isso vai chegar nele. Vai chegar. E eu gostaria muito de falar para ele que eu amo ele e que eu agradeço por tudo que ele fez por mim. Gratidão é uma coisa muito importante numa pessoa, gente. A gente tem que ser grato a todas as pessoas que passaram pela vida da gente e passam, né? E os outros profissionais, outros professores que eu tive também, que me acompanham até hoje também, agradeço muito, porque todos tiveram a paciência, e dizer que esse é o caminho, né, para todos os formandos agora, né, para os pacientes também entenderem que a gente também sempre está em processo de evolução. Sim, que nós temos nossas limitações e nós estamos evoluindo. E os pacientes, que qualquer coisa, nós estamos à disposição lá no Instituto, né, sempre, Daniela? Sempre. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode. Eu vou colocar o arroba do Olegário, o do Instituto, e a gente está à disposição, né, No meu Olegário? Instagram lá sempre eu comento sobre algum caso, eu comento com algum artigo, tá aberto lá, e vou interagir com todos vocês, tá bom? Gente, um abraço, Olegário. Beijo grande. Eu que agradeço. Beijo, pessoal. Tchau, E até a mais. próxima.